Capítulo 8. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Seção 1. Das normas gerais de arrecadação. Artigo 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedece às seguintes normas gerais. Inciso 1. A empresa é obrigada a linha A, arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. A linha B, recolher o produto arrecadado na forma da linha A e as contribuições a seus cargos incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, inclusive adiantamento decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados do empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço relativa aos serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho até o dia 20 do mês seguinte àqueles a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do artigo 219 até o dia 20 do mês seguinte àquela da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário no dia 20. A linha C. Recolher as contribuições de que trata o artigo 204, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal. Inciso 2. O segurado do contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviço à pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreiras estrangeiras, ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional, do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda na hipótese do parágrafo 28, e o facultativo, estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário no dia 15, facultada a opção prevista no parágrafo 15. Inciso 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 200, no prazo referido na linha B do inciso 1, no mês subsequente ao da operação de vendas ou consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física. Inciso 4. O produtor rural, pessoa física, e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 200, no prazo referido na linha B do inciso 1, no mês subsequente ao da operação de venda, caso comercializem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente no varejo a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. Inciso 5, revogado. Inciso 6. A pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo, a consumidor pessoa física é obrigada a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso 1, no mês subsequente ao da operação de venda. Inciso 7. O produtor rural, pessoa jurídica, é obrigado a recolher a contribuição de que trata o inciso 4 do caput do artigo 201 e o parágrafo 8º do artigo 202 no prazo referido na linha B do inciso 1, no mês subsequente ao da operação de venda. Inciso 8. O empregador doméstico fica obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la, além dos demais valores de que trata o caput do artigo 211b, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência.
Inciso 8A. Durante o período da licença maternidade da empregada doméstica, o empregador doméstico fica obrigado a recolher apenas os valores de que trata os incisos 2 ao 4 do caput do artigo 211-B. Inciso 9. A empresa que remunera o empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo na forma deste artigo. Inciso 10. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado licenciado da empresa ou trabalhador avulso é obrigado a recolher a contribuição destes, bem como as parcelas a seu cargo, na forma deste artigo. Inciso 11. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado contribuinte individual é obrigada a recolher a contribuição prevista no inciso 2 do caput do artigo 201, na forma deste artigo, observado o disposto no parágrafo 26. Inciso 12. A empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado, consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social. Inciso 13. Cabe ao empregador, durante o período de licença maternidade da empregada, recolher apenas a parcela da contribuição a seu cargo. Parágrafo 1º. O desconto da contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, 13º salário, é devido quando do pagamento ou do crédito da última parcela e deverá ser calculado em separado, observado o parágrafo 7º do artigo 214 e recolhida juntamente com a contribuição a cargo da empresa, até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário no dia 20. Parágrafo 1º-A. O empregador doméstico pode recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente à gratificação natalina, 13º salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação. Parágrafo 2º. Se for o caso, a contribuição de que trata o parágrafo 1º será atualizada monetariamente a partir da data prevista para seu recolhimento, utilizando-se o mesmo indexador definido para as demais contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 3º. No caso de rescisão de contrato de trabalho, as contribuições devidas serão recolhidas no mesmo prazo referido na alínea B do inciso 1 do mês subsequente à rescisão, computando-se em separado a parcela referente à gratificação natalina, 13º salário. Parágrafo 4º. A pessoa jurídica de direito privado, beneficiada pela isenção de que tratam os artigos 206 ou 207, é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e recolhê-la no prazo referido na alínea B do inciso 1. Parágrafo 5º. O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa, a isso obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este regulamento. Parágrafo 6º. Sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e não recolhidas até a data de seu vencimento, serão aplicadas na data do pagamento as disposições dos artigos 238 e 239.
Parágrafo 7º. Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 348, a Seguridade Social utilizará, com base de incidência, o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, corrigidos mês a mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção do salário de benefício, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º do artigo 214. Parágrafo 7º-A. O valor do salário de contribuição mensal, calculado na forma prevista no parágrafo 7º, sofrerá desindexação para apropriação no QNIS, conforme critérios definidos pelo INSS. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º. No caso de o segurado manifestar interesse em indenizar contribuições relativas a período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, aplica-se, desde que a atividade tenha se tornado de filiação obrigatória, o disposto no parágrafo 7º. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 7º não se aplica aos casos de contribuições em atraso de segurado contribuinte individual não alcançadas pela decadência do direito de à previdência social constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, a disposições do caput e parágrafos 2º a 6º do artigo 239. Parágrafo 11. Para o segurado recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, aplica-se o disposto nos parágrafos 7º a 10. Parágrafo 12. Somente será feito o reconhecimento da filiação nas situações referidas nos parágrafos 7º, 9º e 11, após o efetivo recolhimento das contribuições relativas ao período em que for comprovado o exercício da atividade remunerada. Parágrafo 13. No caso de indenização relativa ao exercício de atividade remunerada para fins de contagem recíproca, correspondente a período de filiação obrigatória ou não, na forma do inciso 4 do artigo 127, a base de incidência será a remuneração da data do requerimento, sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º do artigo 214. Parágrafo 14. Sobre os salários de contribuição, apurados na forma dos parágrafos 7º a 11 e 13, será aplicada a alíquota de 20% e o resultado multiplicado pelo número de meses do período a ser indenizado, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 239. Parágrafo 15. É facultado aos segurados, contribuinte individual e facultativo, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário, no dia 15. Parágrafo 16, revogado. Parágrafo 17. A inscrição do segurado no segundo ou terceiro mês do trimestre civil não altera a data de vencimento prevista no parágrafo 15, no caso de opção pelo recolhimento trimestral. Parágrafo 18, revogado. Parágrafo 19. Fica autorizada, nos termos deste regulamento, a compensação de contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social pelos hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde, com parcela dos créditos correspondentes a faturas emitidas para recebimento de internações hospitalares, cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador do Sistema Único de Saúde para amortização de parcela de débito nos termos da Lei nº 8.870, de 1994.
Parágrafo 20. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural pessoa física, ou a missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, poderá deduzir de sua contribuição mensal 45% da contribuição patronal do contratante efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 21. Para efeito de dedução, considera-se contribuição declarada a informação prestada na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social ou declaração fornecida pela empresa ao segurado, onde conste, além de sua identificação completa, inclusive com o número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o nome e o número da inscrição do contribuinte individual, o valor da contribuição paga e o compromisso de que esse valor seja incluído na citada guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social e efetuado o recolhimento da correspondente contribuição. Parágrafo 22, revogado. Parágrafo 23. O contribuinte individual que não comprovar a regularidade da dedução de que tratam os parágrafos 20 e 21 terá glosado o valor indevidamente deduzido, devendo complementar as contribuições com os acréscimos legais devidos. Parágrafo 24, revogado. Parágrafo 25. Relativamente aos que recebem salário variável, o recolhimento da contribuição decorrente de eventual diferença da gratificação natalina, 13º salário, deverá ser efetuado juntamente com a competência dezembro do mesmo ano. Parágrafo 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11% no caso das empresas em geral e de 20% quando se tratar de entidade beneficiente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. Parágrafo 27. O contribuinte individual, contratado por pessoa jurídica, obrigado a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal diretamente mediante a aplicação da alíquota estabelecida no artigo 199 sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal. Parágrafo 27A. O segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá solicitar o ajuste das competências pertencentes ao mesmo ano civil, na forma por ele indicada, ou autorizar que os ajustes sejam feitos automaticamente para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado por meio da opção por, inciso 1, complementar a sua contribuição, observado que, alínea A, o recolhimento da complementação deverá ser efetuado pelo próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da competência de referência e após essa data, com incidência dos acréscimos legais de que tratam os artigos 238 e artigo 239. A linha B. Para o empregado doméstico e o trabalhador avulso, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 7/5, inclusive para o mês em que exista contribuição concomitante na condição de contribuinte individual. E a linha C,
para o contribuinte individual que preste serviço à empresa de que trata o parágrafo 26 e que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 20%. Inciso 2. Utilizar o valor da contribuição que excedeu o limite mínimo de uma competência em outra, observado que, a linha A, para efeito de utilização da contribuição, serão considerados os salários de contribuição apurados por categoria, consolidados na competência de origem. A linha B, o salário de contribuição poderá ser utilizado para complementar uma ou mais competências com valor inferior ao limite mínimo, mesmo que em categoria distinta. A linha C, poderão ser utilizados valores excedentes ao limite mínimo do salário de contribuição de mais de uma competência para compor o salário de contribuição de apenas uma competência. A linha D, utilizado o valor excedente caso o salário de contribuição da competência favorecida, ainda que permaneça inferior ao limite mínimo, esse valor poderá ser complementado nos termos do disposto no inciso 1. Ou, inciso 3, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais, observado que, a linha A, as competências que não atingirem o valor mínimo do salário de contribuição poderão ser agrupadas desde que o resultado do agrupamento não ultrapasse o valor mínimo do salário de contribuição. A linha B, na hipótese de o resultado do agrupamento ser inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, o segurado poderá complementar na forma prevista no inciso 1 ou utilizar valores excedentes na forma prevista no inciso 2. E a linha C, as competências em que tenha havido o exercício de atividade e tenham sido zeradas em decorrência do agrupamento, poderão ser objeto de recolhimento pelo segurado, respeitado o limite mínimo. Parágrafo 27b. Para fins do disposto no parágrafo 27a, o valor da contribuição referente ao 13º salário não poderá ser utilizado em decorrência do disposto no parágrafo 6º do artigo 214. Parágrafo 27c. É vedada a reversão da utilização e do agrupamento de que trata o parágrafo 27a. Parágrafo 27d. Caso ocorram eventos posteriores que gerem inconsistências no cálculo da contribuição na competência favorecida por complementação, utilização ou agrupamento, essa competência ficará pendente de regularização. Parágrafo 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços no mesmo mês a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário de contribuição, comprovar as que sucederem à primeira o valor ou os valores sobre os quais já tenham incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 29. Na hipótese do parágrafo 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao contribuinte individual que prestar regularmente serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário de contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto. Parágrafo 30. Aplica-se o disposto neste artigo no que couber e observado o parágrafo 31, a cooperativa de trabalho em relação à contribuição devida pelo seu cooperado. Parágrafo 31. A cooperativa de trabalho fica obrigada
a descontar 20% do valor da cota distribuída ao cooperado, contribuinte individual, por serviços por ele prestados por seu intermédio a empresas, as pessoas físicas e a entidades em gozo de isenção e recolher o produto dessa arrecadação até o dia 20 do mês subsequente ao da competência a que se referir ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. Parágrafo 32. Ficam excluídos da obrigação de descontar a contribuição do contribuinte individual que lhe preste serviço, inciso 1, o produtor rural pessoa física, inciso 2, o contribuinte individual equiparado à empresa, inciso 3, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras, inciso 4, o proprietário ou dono de obra de construção civil quando pessoa física. Parágrafo 33. Na hipótese prevista no parágrafo 32, cabe ao contribuinte individual recolher a própria contribuição sem a alíquota, neste caso, de 20%, observado o disposto nos parágrafos 20, 21 e 23. Parágrafo 34. O recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica, quando houver, será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, à conta do Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, na aquisição de produtos agropecuários no âmbito do referido programa. Parágrafo 35. Na hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 11, o segurado contribuirá com a mesma alíquota com a qual vinha contribuindo anteriormente. Parágrafo 36. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia disponibilizará ao INSS as informações e os registros das contribuições referentes ao desconto dos empregados, inclusive o doméstico e os trabalhadores avulso, e as complementações previstas no parágrafo 27A para fins de aplicação do disposto no parágrafo 9º do artigo 19, sobre a contagem de tempo de contribuição, inclusive para instrução e revisão de direitos e outorga de benefícios. Parágrafo 37, revogado. Artigo 216-A. Os órgãos da administração pública direta e indireta e fundações públicas da União, bem como as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ao contratarem pessoa física para a prestação de serviços eventuais sem vínculo empregatício, inclusive como integrante de grupo-tarefa, deverão obter dela a respectiva inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social como contribuinte individual ou providenciá-la em nome dela, caso não seja inscrita, e proceder ao desconto e recolhimento da respectiva contribuição na forma do artigo 216. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo, mesmo que o contratado exerça concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social ou por qualquer outro regime de previdência social, ou seja aposentado por qualquer regime previdenciário. Parágrafo 2º. O contratado que já estiver contribuindo para o regime geral de previdência social na condição de empregado ou trabalhador avulso sobre o limite máximo do salário de contribuição, deverá comprovar esse fato e, se a sua contribuição nessa condição for inferior ao limite máximo, a contribuição como contribuinte individual deverá ser complementar, respeitando no conjunto aquele limite, procedendo-se no caso de conformidade com o disposto no parágrafo 28 do artigo 216. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo às contratações feitas por organismos internacionais em programas de cooperação e operações de mútua conveniência entre estes e o governo brasileiro.
Artigo 217. Na requisição de mão de obra de trabalhador avulso, efetuada em conformidade com o disposto na Lei 12.815, de 2013, e na Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, o responsável pelas obrigações previstas neste regulamento em relação aos segurados que lhe prestem serviço é o operador portuário ou tomador de mão de obra, inclusive o titular de instalação portuária de uso privativo, observadas as normas estabelecidas pelo INSS. Parágrafo 1º. O operador portuário ou titular de instalação de uso privativo repassará ao órgão gestor de mão de obra, até 24 horas após a realização dos serviços, inciso 1, o valor da remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive a referente às férias e à gratificação natalina. Inciso 2, o valor da contribuição patronal previdenciária correspondente e o valor daquela devida a terceiros, conforme o artigo 274. Parágrafo 2º. O órgão gestor de mão de obra é responsável, inciso 1, pelo pagamento da remuneração ao trabalhador portuário avulso. Inciso 2, pela elaboração da folha de pagamento. Inciso 3, pelo preenchimento e entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social. Inciso 4, pelo recolhimento das contribuições de que tratam o artigo 198, o inciso 1 do caput do artigo 201 e os artigos 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na alínea B do inciso 1 do artigo 216. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo 1º pode ser alterado mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos previdenciários. Parágrafo 5º. A contribuição do trabalhador avulso relativamente à gratificação natalina será calculada com base na alíquota correspondente ao seu salário de contribuição mensal. Parágrafo 6º. O salário família, devido ao trabalhador portuário avulso, será pago pelo órgão gestor de mão de obra, mediante convênio que se incumbirá de demonstrá-lo na folha de pagamento correspondente. Artigo 218. A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja contratação de pessoal não seja abrangida pelo disposto na Lei nº 12.815, de 2013, e na Lei nº 9.719, de 1998, é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste regulamento, além do preenchimento e da entrega da GFIP em relação aos segurados que lhe prestem serviços, observadas as normas estabelecidas pelo INSS. Parágrafo 1º. O salário família, devido ao trabalhador avulso mencionado no caput, será pago pelo sindicato de classe respectivo, mediante convênio que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes. Parágrafo 2º. O tomador de serviços é responsável pelo recolhimento das contribuições de que trata o artigo 198, no inciso 1 do caput do artigo 201 e os artigos 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada ao trabalhador avulso, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na alínea B do inciso 1 do artigo 216. Seção 2. Da retenção e da responsabilidade solidária. Artigo 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 216.
Parágrafo 1º. Exclusivamente para fins deste regulamento, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outras. Parágrafo 2º. Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra. Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. Inciso 2. Vigilância e segurança. Inciso 3. Construção civil. Inciso 4. Serviços rurais. Inciso 5. Digitação e preparação de dados para processamento. Inciso 6. Acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos. Inciso 7. Cobrança. Inciso 8. Coleta e reciclagem de lixo e resíduos. Inciso 9. Copa e hotelaria. Inciso 10. Corte e ligação de serviços públicos. Inciso 11. Distribuição. Inciso 12. Treinamento e ensino. Inciso 13. Entrega de contas e documentos. Inciso 14. Ligação e leitura de medidores. Inciso 15. Manutenção de instalações de máquina e de equipamentos. Inciso 16. Montagem. Inciso 17. Operação de máquinas, equipamentos e veículos. Inciso 18. Operação de pedágio e de terminais de transporte. Inciso 19. Operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou subconcessão. Inciso 20. Portaria, recepção e ascensorista. Inciso 21. Recepção, triagem e movimentação de materiais. Inciso 22. Promoção de vendas e eventos. Inciso 23. Secretaria e expediente. Inciso 24. Saúde. Inciso 25. Telefonia, inclusive telemarketing. Parágrafo 3º. Os serviços relacionados nos incisos 1 a 5 também estão sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados mediante a empreitada de mão de obra. Parágrafo 4º. O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados. Parágrafo 5º. O contratado deverá elaborar folha de pagamento e guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. Parágrafo 6º. A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, guias da Previdência Social e guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social com comprovante de entrega. Parágrafo 7º. Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação na nota fiscal, fatura ou recibo do valor correspondente ao material ou equipamentos que será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado. Parágrafo 8º. Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos.
Parágrafo 9º. Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no parágrafo 3º do artigo 247. Parágrafo 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada como competência aquela que corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. Parágrafo 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades. Parágrafo 12. O percentual previsto no caput será acrescido de 4, 3 ou 2 pontos percentuais relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregado, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Artigo 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591 de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra, são solidários com o construtor e este e aqueles com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Parágrafo 1º. Não se considera cessão de mão de obra, para os fins deste artigo, a contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. Parágrafo 2º. O executor da obra deverá elaborar distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante folha de pagamento, guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social e guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela guia. Parágrafo 3º. A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida, inciso 1, pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração contábil. Inciso 2, pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Inciso 3, pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo, efetivada nos termos do artigo 219. Parágrafo 4º. Considera-se construtor, para os efeitos deste regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa obras sob sua responsabilidade, no todo ou em parte. Artigo 221. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis, definido na Lei nº 4.591, de 1964, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor na forma prevista no artigo 220. Artigo 221-A. O Instituto da Responsabilidade Solidária
não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, quando o contratante de serviços, inclusive de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, independentemente da forma de contratação. Parágrafo único. A administração pública contratante de serviços, inclusive de construção civil, executados por meio de cessão de mão de obra ou empreitada parcial, efetuará a retenção prevista no artigo 219. Artigo 222. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o artigo 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste regulamento. Artigo 222-A. As empresas integrantes de consórcio, constituído nos termos do disposto no artigo 278 e artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelas contribuições devidas em relação às operações praticadas pelo consórcio na proporção de sua participação no empreendimento. Parágrafo 1º. O consórcio que realizar a contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção das contribuições e cumprir as respectivas obrigações acessórias, hipótese em que as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis. Parágrafo 2º. Na hipótese de a retenção das contribuições ou o cumprimento das obrigações acessórias relativas ao consórcio ser realizado por uma empresa líder, as empresas consorciadas também serão solidariamente responsáveis. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo abrange as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias. Artigo 223. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente à requisição de mão de obra de trabalhador avulso, vedada a invocação do benefício de ordem. Artigo 224. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas ou mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista, sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas neste regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 224-A. O disposto nesta seção não se aplica à contratação de serviços por intermédios de cooperativa de trabalho. Seção 3. Das obrigações acessórias. Artigo 225. A empresa é também obrigada a: inciso 1. Preparar a folha de pagamento da remuneração paga devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos. Inciso 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Inciso 3. Prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Inciso 4. Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele instituto. Inciso 5. Revogado. Inciso 6. Afixar cópia da Guia da Previdência Social relativamente à competência anterior, durante o período de 1 mês, no quadro de horário de que trata o artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 7. Informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome, o número de inscrição na Previdência Social e o endereço completo dos segurados de que trata o inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 9º, por ela utilizados no período, a qualquer título, para distribuição ou comercialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas. Inciso 8. Comunicar mensalmente os empregados a respeito dos valores descontados de sua contribuição previdenciária e, quando for o caso, dos valores da contribuição do empregador incidentes sobre a remuneração do mês de competência por meio de contra-cheque, recibo de pagamento ou documento equivalente. Parágrafo 1º. As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fim de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida na hipótese do não recolhimento. Parágrafo 2º. A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia 7 do mês seguinte àquela a que se referirem as informações. Parágrafo 3º. A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações da Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999. Parágrafo 4º. O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações da Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. Parágrafo 5º. A empresa manterá arquivados os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo e os documentos comprobatórios do pagamento de benefícios previdenciários reembolsados até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que os documentos se refiram, observado o disposto no parágrafo 22 e nas normas estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 6º. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal estabelecerão normas para disciplinar a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social nos casos de rescisão contratual. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber aos demais contribuintes e ao adquirente consignatário ou cooperativa subrogados na forma deste regulamento. Parágrafo 9º. A folha de pagamento de que trata o inciso 1 do caput, elaborada mensalmente de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá, inciso 1, discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado. Inciso 2. Agrupar os segurados por categoria, assim entendido, segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual. Inciso 3. Destacar o nome das seguradas em gozo de salário maternidade.
Inciso 4. Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais. Inciso 5. Indicar o número de cotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso. Parágrafo 10. No que se refere ao trabalhador portuário avulso, o órgão gestor de mão de obra elaborará a folha de pagamento por navio, mantendo-a disponível para uso da fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, indicando o operador portuário e os trabalhadores que participam da operação, detalhando com relação aos últimos. Inciso 1. Os correspondentes números de registro ou cadastro no órgão gestor de mão de obra. Inciso 2. O cargo, função ou serviço prestado. Inciso 3. Os turnos em que trabalharam. E inciso 4. As remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e a correspondente totalização. Parágrafo 11. No que se refere ao parágrafo anterior, o órgão gestor de mão de obra consolidará as folhas de pagamento relativas a operações concluídas no mês anterior por operador portuário e por trabalhador portuário avulso, indicando com relação a estes os respectivos números de registro ou cadastro, as datas dos turnos trabalhados, as importâncias pagas e os valores das contribuições previdenciárias retidas. Parágrafo 12. Para efeito de observância do limite máximo de contribuição do segurado trabalhador avulso, de que trata o artigo 198, o órgão gestor de mão de obra manterá resumo mensal e acumulado por trabalhador portuário avulso dos valores totais das férias, do 13º salário e das contribuições previdenciárias retidas. Parágrafo 13. Os lançamentos de que trata o inciso 2 do caput, devidamente escriturados nos livros diário e razão, serão exigidos pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo obrigatoriamente, inciso 1, atender ao princípio contábil do regime de competência. Inciso 2, registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos por estabelecimento da empresa por obra de construção civil e por tomador de serviços. Parágrafo 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil. Parágrafo 15. A exigência prevista no inciso 2 do caput não desobriga a empresa do cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil. Parágrafo 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil. Inciso 1. O pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 486, de 3 de março de 1969 e seu regulamento. Inciso 2. A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Inciso 3. A pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Parágrafo 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o artigo 222. Parágrafo 18. Para o cumprimento do disposto no inciso 4 do caput, serão observadas as seguintes situações. Inciso 1. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento localizado em base geográfica diversa, a cópia da Guia de Previdência Social será encaminhada ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados de cada estabelecimento.
Inciso 2. A empresa que recolher suas contribuições em mais de uma guia da Previdência Social encaminhará cópia de todas as guias. Inciso 3. A remessa poderá ser efetuada por qualquer meio que garanta a reprodução integral do documento, cabendo à empresa manter em seus arquivos prova do recebimento pelo sindicato. Inciso 4. Cabe à empresa a comprovação perante a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social do cumprimento de sua obrigação frente ao sindicato. Parágrafo 19. O órgão gestor de mão de obra deverá, quando exigido pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos por operador portuário e por navio. Parágrafo 20. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de mão de obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas listas diárias referidas no parágrafo anterior. Parágrafo 21. Fica dispensado do cumprimento do disposto nos incisos 5 e 6 do caput o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Parágrafo 22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, fica obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os sistemas e os arquivos em meio eletrônico ou assemelhado, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os quais ficarão à disposição da fiscalização. Parágrafo 23. A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individual, se ainda não inscritos. Parágrafo 24. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 25. A contribuição do empregador de que trata o inciso 8 do caput compreende aquela destinada ao seguro de acidentes do trabalho e ao financiamento da aposentadoria especial, sem prejuízo de outras contribuições incidentes sobre a remuneração do empregado. Artigo 226. O município, por intermédio do órgão competente, fornecerá ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de fiscalização mensalmente, relação de todos os alvarás para a construção civil e documentos de habite-se concedidos de acordo com critérios estabelecidos pelo referido Instituto. Parágrafo 1º. A relação a que se refere o caput será encaminhada ao INSS até o dia 10 do mês seguinte àquele a que se referirem os documentos. Parágrafo 2º. O encaminhamento da relação fora do prazo ou a sua falta e a apresentação com incorreções ou omissões sujeitará o dirigente do órgão municipal à penalidade prevista na alínea F do inciso 1 do artigo 283. Artigo 227, revogado. Artigo 228. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, no prazo de um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil ou pelo sistema que venha a substituí-lo, a relação do nascimento, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo 1º. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação no prazo de 5 dias úteis, conforme critério definidos pelo INSS. Parágrafo 2º. Os registros de nascimento e de natimorto conterão obrigatoriamente as seguintes informações do registrado e da filiação. Inciso 1. Nome completo. Inciso 2. Número de inscrição no CPF. Inciso 3. Sexo. Inciso 4. Data e local de nascimento. Parágrafo 3º.
Os registros de casamento e de óbito conterão obrigatoriamente as seguintes informações do registrado: inciso 1, nome completo; inciso 2, número de inscrição no CPF; inciso 3, sexo; inciso 4, data e local de nascimento do registrado. Parágrafo 4º. Além das informações a que se refere o parágrafo 3º, constarão dos registros de casamento e de óbito, caso estejam disponíveis, os seguintes dados: inciso 1, número de inscrição no PIS ou no PASEP; inciso 2, NIT; inciso 3, número de benefício previdenciário ou assistencial, se o falecido for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; inciso 4, número de registro da carteira de identidade e órgão emissor; inciso 5, número do título de eleitor; inciso 6, número de registro e série da carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Na hipótese de não haver sido registrado nascimento, natimorto, casamento, óbito ou aberbação, anotação e retificação no mês, o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicará este fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente, na forma estabelecida pelo INSS. Parágrafo 6º. O descumprimento de obrigação imposta por este artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades, a penalidade prevista na alínea E do inciso 1 do caput do artigo 283 e a ação regressiva da forma estabelecida pelo INSS. Seção 4. Da competência para arrecadar, fiscalizar e cobrar. Artigo 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para, inciso 1, arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 195, bem como as contribuições incidentes a título de substituição. Inciso 2. Constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança. Inciso 3. Aplicar sanções. E inciso 4. Normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições referidas no inciso 1. Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Previdência Social terão livre acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, com vistas à verificação física dos segurados em serviço, para confronto com os registros e documentos da empresa, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, caracterizando-se como embaraço a fiscalização, qualquer dificuldade oposta à consecução do objetivo. Parágrafo 2º. Se o auditor fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer outra denominação preenche as condições referidas no inciso 1 do caput do artigo 9º, devendo desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. Parágrafo 3º. A fiscalização das entidades fechadas de previdência privada, estabelecida na Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente credenciados pelo órgão próprio, sem prejuízo das atribuições e vantagens a que fazem jus, conforme disposto no Decreto nº 1.317, de 29 de novembro de 1994. Parágrafo 4º. A fiscalização dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, será exercida pelos fiscais de contribuições previdenciárias do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente credenciados pelo órgão próprio,
sem prejuízo das atribuições e vantagens a que fazem jus, conforme a orientação expedida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Parágrafo 5º. Aplica-se à fiscalização de que tratam os parágrafos 3º e 4º o disposto na Lei 8.213, de 1991, neste regulamento e demais dispositivos da legislação previdenciária no que couber e não colidir com os preceitos das leis números 6.435, de 1977 e 9.717, de 1998. Artigo 230. A Secretaria da Receita Federal é o órgão competente para, inciso 1, arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos incisos 6 e 7 do parágrafo único do artigo 195, inciso 2, constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a respectiva cobrança, inciso 3, aplicar sanções e, inciso 4, normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições de que trata o inciso 1. Seção 5. Do exame da contabilidade. Artigo 231. É prerrogativa do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Instituto Nacional do Seguro Social e da Secretaria da Receita Federal o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados. Artigo 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento. Artigo 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou a sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado, o ônus da prova em contrário. Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contém informação diversa da realidade ou ainda que omita informação verdadeira. Artigo 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Artigo 235. Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Artigo 236. Deverá ser dado tratamento especial ao exame da documentação que envolva operações ou assuntos de caráter sigiloso, ficando o fiscal responsável obrigado à guarda da informação e à sua utilização exclusivamente nos documentos elaborados em decorrência do exercício de suas atividades. Artigo 237. A autoridade policial prestará à fiscalização, mediante solicitação, o auxílio necessário ao regular desempenho dessa atividade. Seção 6. Das contribuições e outras importâncias não recolhidas até o vencimento. Artigo 238. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social,
constituídos ou não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão atualizados monetariamente com base na legislação aplicável e convertidos nesta data em quantidade de unidade fiscal de referência diária. Parágrafo 1º. Os juros de mora, calculados até 2 de janeiro de 1992, serão também convertidos em unidade fiscal de referência na mesma data. Parágrafo 2º. Sobre a parcela correspondente à contribuição convertida em quantidade de unidade fiscal de referência, incidirão juros moratórios à razão de 1% ao mês calendário ou fração, a partir de fevereiro de 1992, inclusive além da multa variável pertinente. Parágrafo 3º. Os créditos calculados e expressos em quantidade de unidade fiscal de referência, conforme disposto neste artigo, serão convertidos para moeda corrente com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento. Artigo 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a: inciso 1. Atualização monetária, quando exigida pela legislação de regência. Inciso 2. Juros de mora de caráter irrelevável incidentes sobre o valor atualizado equivalente a linha A, 1% no mês do vencimento, a linha B, taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses intermediários e a linha C, 1% no mês do pagamento. Inciso 3. Multa variável de caráter irrelevável nos seguintes percentuais para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999, a linha A. Para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento, 8% dentro do mês do vencimento da obrigação. 2. 14% no mês seguinte. Ou 3, 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação. A linha B. Para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento, 24% até 15 dias do recebimento da notificação. 2, 30% após o 15º dia do recebimento da notificação. 3, 40% após a apresentação de recurso, desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos até 15 dias da ciência da decisão do Conselho de Recurso da Previdência Social, ou 4, 50% após o 15º dia da ciência da decisão do Conselho de Recurso da Previdência Social, quando não inscrita em dívida ativa. E a linha C, para pagamento do crédito inscrito em dívida ativa. 60% quando não tenha sido objeto de parcelamento. 2, 70% se houver parcelamento. 3, 80% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento. Ou 4, 100% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito for objeto de parcelamento. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de 20% sobre a multa de mora a que se refere o inciso 3. Parágrafo 3º. Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar. Parágrafo 4º. O valor do pagamento parcial antecipado do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para a quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o parágrafo 2º.
Parágrafo 5º. É facultada a realização de depósito à disposição da Seguridade Social, sujeito ao mesmo percentual do item 1 da linha B do inciso 3, desde que dentro do prazo legal para a apresentação de defesa. Parágrafo 6º. A correção monetária e aos acréscimos legais de que trata este artigo aplicar-se-á a legislação vigente em cada competência a que se referirem. Parágrafo 7º. As contribuições de que trata o artigo 204, devidas e não recolhidas até as datas dos respectivos vencimentos, aplicam-se multas e juros moratórios na forma da legislação pertinente. Parágrafo 8º. Sobre as contribuições devidas e apuradas, com fundamento no inciso 4 do caput do artigo 127 e no parágrafo 1º do artigo 348, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Parágrafo 8º-A. A incidência de juros moratórios e multa de que trata o parágrafo 8º será estabelecida para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 1996. Parágrafo 9º. Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas pecuniárias às massas falidas de que trata o artigo 192 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões, quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 8º não se aplica aos casos de contribuições em atraso a partir da competência abril de 1995, obedecendo-se a partir de então às disposições aplicadas às empresas em geral. Parágrafo 11. Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 225, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa, o segurado dispensado de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos serão reduzida em 50%. Artigo 240. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, que forem objetos de parcelamento, serão consolidados na data da concessão e expressos em moeda corrente. Parágrafo 1º. Os valores referentes à competência anteriores a 1º de janeiro de 1995 e expressos em unidade fiscal de referência serão convertidos para moeda corrente com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento. Parágrafo 2º. O valor do crédito consolidado será dividido pela quantidade de parcelas mensais concedidas na forma da legislação pertinente. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros na forma da legislação pertinente. Parágrafo 4º. A parcela mensal com valores relativos a competências anteriores a janeiro de 1995 será determinada de acordo com as disposições do parágrafo 1º, acrescido de juros conforme a legislação pertinente. Artigo 241. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de dezembro de 1991, cujo saldo devedor foi expresso em quantidade de unidade fiscal de referência diária a partir de 1º de janeiro de 1992, mediante a divisão do débito, atualizado monetariamente pelo valor da unidade fiscal de referência diária no dia 1º de janeiro de 1992, terá o valor do débito ou da parcela expresso em unidade fiscal de referência reconvertido para moeda corrente, multiplicando-se a quantidade de unidade fiscal de referência pelo valor desta na data do pagamento. Artigo 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de lançamento e os acréscimos legais, observada a legislação de regência, serão expressos em moeda corrente. Parágrafo 1º.
Os valores das contribuições incluídos na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, não recolhidos ou não parcelados, serão inscritos na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa. Parágrafo 2º. Os juros e a multa serão calculados com base no valor da contribuição. Artigo 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos deste regulamento, a fiscalização lavrará de imediato notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado ou em caso de pagamento desse benefício sem observância das normas pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. Recebida a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. Após o prazo referido no parágrafo anterior, o crédito será inscrito em dívida ativa. Parágrafo 5º. Apresentada a defesa, o processo formado a partir de notificação fiscal de lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a procedência ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 do livro 5. Parágrafo 6º. Ao lançamento considerado procedente, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 1º do artigo 245, salvo se houver recurso tempestivo na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 do livro 5. Parágrafo 7º. A liquidação de crédito, incluído em notificação, deve ser feita em moeda corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 244, revogado. Artigo 245. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria. Parágrafo 1º. As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento, devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional após a constituição do respectivo crédito. Parágrafo 2º. A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador ou representante legal, promova em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Parágrafo 3º. Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pró solvendo. Parágrafo 4º. Considera-se dívida ativa o crédito proveniente de fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.830, de 1980. Parágrafo 5º. As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritas em dívida ativa. Artigo 246.
O crédito relativo a contribuições, atualização monetária, juros de mora, multas, bem como as outras importâncias, está sujeito, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais é equiparado. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social reivindicará os valores descontados pela empresa do segurado empregado e trabalhador avulso, as decorrentes da sub-rogação de que trata os incisos 1 e 2 do parágrafo 7º do artigo 200 e as importâncias retidas na forma do artigo 219 e não recolhidas, sendo que esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores. Seção 7. Da restituição e da compensação de contribuições e outras importâncias. Artigo 247. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente observarão os termos e as condições estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Artigo 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 revogados. Seção 8. Do reembolso de pagamento. Artigo 255. A dedução e o reembolso relativos a cotas do salário família e do salário maternidade e a compensação do adicional de insalubridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, observarão os termos e as condições estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado.